E aí pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade ao estudo desse livro Crônicas de Despertar, Meu Retorno ao Além, do médium Abel Glasser e do Espírito Afonso. Bom, nós estamos na página 48. Lembrando vocês, dá para vocês pausarem o vídeo aí agora e escreve lá no Google, tanto no celular como no PC, Crônicas de Despertar em PDF. Aí você baixa e vai dar tudo certinho, você vai poder acompanhar comigo a leitura, tá bom? Então, nós estamos na página 48, lembrando, gente, eu gosto de lembrar todo o vídeo, porque quem está pegando o bonde andando, esse vídeo aqui já é o número 9, né? Então eu não edito os vídeos. Então qualquer erro de leitura, qualquer erro que venha acontecer, vai estar gravado no vídeo, entendeu? Então às vezes o celular apaga e eu tenho que fazer ele funcionar de novo, ele voltar para o texto, né? Então, gente, vocês não estranhem não, tá bom? Então vamos lá, nós vamos continuar a leitura. Só lembrando que o Espírito Afonso, um pequeno resumo. O Espírito Afonso desencarnou, não sabe que desencarnou, não aceita que desencarnou, já foi constatado o óbito, já foi retirado da casa dele, já levaram na funerária, já colocaram o corpo dele no caixão, já levaram ele para o velório, ele está agora no velório dele. Então já aconteceu mil e uma, já foram consolar a viúva, já um monte de gente já falou mal dele, tinha várias coroas de flores de gente que devia para ele, e viu os filhos deles, os dois filhos deles discutirem. Aí depois ele viu todo mundo falando mal, se sentiu desconfortável, então ele está assim extremamente revoltado com tudo que está acontecendo com ele. Mas ele imagina que ainda é um sonho, ele imagina que ainda é um pesadelo, tá bom? Então, a última frase que eu li no vídeo passado: se aquilo fosse um sonho, àquela altura já seria um autêntico pesadelo e dos piores de minha vida. Então, continuando. Para meu conforto, amanheci e os funcionários da funerária vieram buscar o caixão para conduzi-lo ao cemitério. Aqueles seres disformes retiraram-se apressados. Voltei a ter alguns minutos de calma, até que houve um tumulto no momento de fechar o esquife. Alguns familiares choravam e outros encenavam a surrada manifestação de inconformismo com a retirada do defunto. Concluí de imediato ser uma falsidade geral, pois haviam passado grande parte da noite conversando animadamente e contando piadas. Alguns discutiam herança e a viúva deixava-se afagar por um empregado. Que carinho poderia ainda restar? Então ele viu que na hora do enterro dele, de colocarem o caixão no túmulo, então que todo aquele inconformismo de nunca mais ver na vida, tal, isso é natural do ser humano, gente. Nós não estamos habituados à morte. Quando parte um parente, um amigo, a gente realmente fica emocionado. E muitos não se conformam e às vezes querem ir até mortos juntos, né? Mas a vida continua, né? Então ele está se questionando. A viúva deixou-se afagar, meus filhos discutiram, o pessoal no velório contava piada, né? Que carinho que podia restar ainda, né? Enfim, eu mesmo já apoiava indiferente a retirada do ataúde, né? Ainda que fosse diante das súplicas lamuriosas, lacrimosas dos presentes. Então
Ele falou assim, ó, já que está mesmo diante de tudo que eu vi no velório, é preferível que o caixão realmente vá para o túmulo. Fechado o caixão e lacrada minha esperança de logo despertar daquele pesadelo nefasto, o corpo rijo foi lançado dentro do veículo preto, que arrancou dali seguido por um imenso cortejo de carros. Eu teria achado magnífica essa cena caso não estivesse por um lado assustado e por outro irado. Partimos todos para o cemitério. Gostaria de ter ido juntamente com meus familiares nos seus luxuosos e velozes veículos, mas restou-me, novamente, a companhia desagradável do sarcófago repleto de flores e véus rendados arroxeados. Daquela mesma minúscula janela, ficava observando meus filhos do meu carro logo atrás de mim. Pedro parecia entristecido e dirigia, enquanto Marco Aurélio, com seus óculos escuros adquiridos pessoalmente por mim na última viagem que fizera a Paris, não deixava os olhos expostos para eu saber se chorava. Estranhei vê-lo sorrindo de vez em quando. Eu vira por sua vez já tinha mudado de roupa. Trajava agora um vestido preto com alguns minúsculos detalhes em branco. Talvez flores ou bolas, mas listras não eram. Estava elegante como sempre. Acompanhei-os toda a viagem com o olhar cobiçoso. Gente, ele está dentro do carro funerário. Não consegue sair de perto do caixão dele, porque aqueles cordões que estão no corpo dele, ligados ao espírito, não deixam ele sair de perto do caixão. Principalmente porque ele está no terra a terra e não aceita o fato de ter desencarnado, de ter morrido. Então, ele está dentro do carro funerário, vendo o cortejo de carros atrás. Atingimos o nosso destino em alguns minutos. O trânsito da cidade contribuiu muito, mas honestamente não saberia dizer qual era o dia da semana. Quem sabe domingo, deduzi pela facilidade de locomoção. Aliás, minha vida parecia circundar em torno desse dia semanal. Em face disso, eu não saía do lugar. Começara nesse dia a sonhar e ainda não havia mudado a data. Talvez fosse um fenômeno próprio a esse estado, ou seja, enquanto dormimos o tempo não passa. Admito que fiquei contente em ter encontrado uma tese nova para abonar a minha ansiedade de logo descobrir não estar morto. Antes do enterro, os funcionários da funerária levaram o ataúde para uma capela, onde passou a figurar como o centro de todas as atenções, colocado em posição de destaque, cercado por enormes castiçais com velas acesas e apoiado em cavaletes. Na cabeceira de uma urna foi pendurado um imenso crucifixo. Ao redor estavam os convidados conversando entre si, até serem interrompidos pela prece proferida por um sacerdote desconhecido. Suas palavras não foram tão belas e pomposas como aquelas do velório do meu cliente. Decepcionado, quis afastar-me um pouco para evitar ouvir o sermão, mas não consegui. Os molestos fios seguravam-me junto ao corpo. Jungido a esse angustiante situação de aprisionamento, acabei agrimando-me. Se estava acorrentado ao cadáver, iria ser com ele enterrado sem poder libertar-me, deduzi. Apavorado, cerquei-me de Elvira abruptamente, e ela pareceu sentir a minha presença, pois arrepiou-se toda. Realmente, gente, acontece muito disso, né? Às vezes a gente está passando em determinados lugares, a gente sente um arrepio. Pode ser alguma entidade, sim. Como não? Pode ser uma entidade. Não necessariamente, todas as vezes que a gente se arrepiar, não necessariamente tem alguma entidade. Tá bom? Que fique bem claro que nem tudo é espiritual. Achei por meu turno que estaria abrigado ao seu lado, mas quando os convidados ergueram o ataúde para levá-lo à cova, fui arrastado pelos corredores do cemitério como se fosse marionete. Nada afastava-me daquele gélido corpo. Conforme nos aproximávamos do buraco que estava aberto no chão para engolir de vez o sarcófago, se eu não estivesse sonhando, diria que estava transpirando e com taquicardia.
Gente, mesmo ele estando desencarnado, ele estava assim, transpirando e estava com taquicardia no espírito. Mas você vai falar, Fran, como isso daí? Devido ao materialismo inerente dele. Devido a todo o materialismo, ele está no terra-terra. Ele está como se ele estivesse vivo. O espírito, como se estivesse vivo, ele está sim transpirando e está sim com taquicardia. Tá? Ele estava tão denso ainda que sentia esses problemas. A minha intenção era retirar-me daquilo a qualquer custo antes de baixar o caixão. Não conseguia e isso me gerou um desespero indescritível. Fiz um esforço para desgrudar-me dos fios do meu pesadelo e foi em vão. O esquife começou a entrar na cova. Todos os presentes davam sinais de adeus, alguns choravam e meus familiares apoiavam-se uns dos outros. O sacerdote aproximou-se e começou a despejar uma água inútil em cima do caixão, enquanto a minha perspectiva de visão mudava. Olhava as pessoas de baixo para cima e passava a ver o mundo de dentro para fora da terra. Seria enterrado vivo, pensei. Logo em seguida, recomposto desse devaneio, acrescentei a mim mesmo ser impossível estar vivendo aquilo, pois em verdade não estava morto. Porém, a horrível sensação persistia, e quando já me sentia vulgarmente a 7 palmos debaixo da terra, não mais via todos os convidados no cemitério. Conseguia vislumbrar somente aqueles mais curiosos que se aproximavam do buraco e dispunham-se a olhar para baixo. Desculpa, gente. Talvez querendo ter certeza que eu me encontrava mesmo ali. Inenarráveis foram os momentos que vieram a seguir. Sem que esperasse, o coveiro, rude e sem instrução naquele cemitério, iniciou o soterramento. Fiquei alucinado e ferido em meus brios. Como um homem daquele poderia colocar um ponto final na existência de um empresário bem-sucedido e conceituado como eu? Quer dizer, a maneira como ele pensa, né? Ele acha que um coveiro humilde jamais poderia estar enterrando um empresário rico e bem-sucedido como ele. Olha que pensamento mais infeliz desse irmão, né? Estava zonzo como se estivesse temulento. Sentia faltar-me horizonte, futuro, esperança. Como era duro ser subterrado daquela forma, refleti. Para quem ficava, devia ser simplesmente um gesto derradeiro de despedida, mas para quem ia junto com o corpo, era a pior das sensações. Completamente entibiado, cedi ao cansaço e prostrei-me. Não aguentava mais lutar contra os fios que me prendiam e fui compelido a acompanhar, instante por instante, o soterrar daquele cadáver. Gente, que terrível, que coisa horrível que esse espírito Afonso passou. Que coisa terrível, minha gente. Olha o que o terra-terra e o materialismo causa com os nossos espíritos. Como poderia descrever a minha impressão quando as últimas pás de terra foram lançados sobre o esquife? Senti-me sozinho, isolado e profundamente amargurado. Todos me haviam lançado ao abandono. Eu vira sair da minha vista, provavelmente acompanhado por Walter, o gerente traidor. Por medida de segurança, quando despertasse daquele esdrúxulo pesadelo, iria despedi-lo. Olha, gente, ele estava tão enciumado com o gerente de vendas dele ter ido lá consolar a viúva, que assim que ele acordasse do sonho, ele ia despedir o gerente. Que coisa, gente. Meus filhos logo voltariam à sua rotina e esqueceriam do pai, do mesmo modo que não mais se lembravam de Nick, o velho pastor alemão, que era a adoração da casa, até ser atropelado por um desatento motorista. Enfim, a vida continuaria para todos, exceto para mim, que estava aprisionado no rarefeito ar de um esquife escuro, na companhia desgostosa de um corpo
a um passo de submeter-me à decomposição. Olha isso, minha gente. Ele vai acompanhar tudo isso. Não tinha mais nenhuma imagem do exterior e fiquei confinado a flores murchas e véus rasgados. Sentia-me largado e confuso, afinal já tentara acordar diversas vezes e nunca havia conseguido. Como faria para sair dali, pensei. Gente, ó, se as flores já estavam murchas, os véus do caixão rasgados, já tinham se passado vários dias. Gritar não adiantaria porque ninguém me ouviria. Além do que, tentara isso no velório não dera resultado algum. Onde estaria aquela criatura que me aborreceu na funerária? Até mesmo ela seria uma boa companhia para a minha completa solidão. Não sabia mais contar as horas e os dias e tinha nojo de olhar para o lado, pois sentia que o corpo estava apodrecendo. Assistia a tudo inerte, notando a invasão abrupta de vários micro-organismos por todo o meu corpo, àquela altura gélida e solidificada. A pele encontrava-se desidratada e uma mancha verde já tomava conta do abdômen, partia para o tórax e cabeça. Horrorizava-me cada vez que percebia estar sendo literalmente devorado por aqueles seres quase invisíveis. Bolhas cheias de líquidos cresciam pelo corpo, principalmente no rosto, pescoço e ventre, e meus olhos e língua ficaram procidentes. O mau cheiro que se instalou no buraco era insuportável. Conseguia senti-la como se estivesse acordado. Parecia real o que estava vivendo, isso sem contar a fome, a sede e o frio que me angustiavam. Gente, ele está acompanhando todo o estado de putrefação que o corpo dele está passando. Você vê que ele narra com detalhes o corpo ficar desidratado, ficar esverdeado, criar bolhas, os olhos e a língua saltar. Ai, gente, olha que coisa horrível, coisa horrível. Que quadro, meu Deus, que esse espírito coitado dele teve que passar. E ainda ele frisa, parecia real o que eu estava vivendo. Até mesmo o mau cheiro do corpo em decomposição. Gente. Pouco a pouco desintegravam-se todos os tecidos e o corpo perdia gradativamente sua forma. Não conseguia conformar-me e amaldiçoei o dia que nasci, pois preferia jamais vivenciar aquelas sensações da morte. Germes, insetos e acarinos atuavam continuamente, vitimando o que restava de manso. O rico e bem-sucedido empresário que ao longo dos anos servia-me de invólucro. Quem eu era àquela altura? Não tinha mais identidade. Estava pulverizado. Desalentado, apoiava meu rosto sobre os joelhos e abraçava com os braços e pernas. Fiquei como um caramujo enrolado arredio por muito tempo. Quando dava conta do que se passava, aterrorizava-me e imaginava por alguns instantes que, se morto eu estivesse mesmo, passaria toda a eternidade preso naquele buraco. Por que Deus permitia isso? Perguntei-me pela primeira vez. Olha aí, agora é a primeira luz que ele tem no fim do túnel da existência de Deus. E ele questiona. Por que Deus permite isso daí? Para com a gente, né? Por que Deus permite isso? Perguntei-me pela primeira vez. Então ele tem a primeira luz que agora ele vai começar a entender. Que ele desencarnou. Mas vamos em frente. Para responder a essa questão, cobrei-me algum ensinamento religioso do passado, talvez um mandamento que o padre de minha cidade natal houvesse ensinado. Enfim, algo deveria existir para justificar tamanha brutalidade e judiação. Ninguém deveria ser lançado ao seu próprio funeral daquela forma. Se existisse algum amor divino, certamente não se coadunaria com tal situação. Entretanto, não ia muito longe das minhas divagações porque o ateísmo impedia-me. Nunca admitira a existência de Deus,
nem mesmo da vida após a morte. Aliás, nem mesmo a ideia de morrer tão cedo passara-me pela minha cabeça. Fui estúpido. Deveria ter me preparado para a morte, que é inevitável, e por cautela poderia ter lido algum livro com teses espiritualistas para saber como sair dessa situação, como aquela que vivenciava, caso fosse verdadeira a proposição de que a vida depois da morte. Gente, que terrível, né? Olha que coisa horrível. Agora ele começou a se questionar por que ele nunca acreditou em Deus, por que ele foi ateu e por que ele não acreditava na vida após a morte. Porque se a morte realmente fosse daquele jeito, ele deveria ter aprendido isso antes, ter se dedicado mais à religião. Então ele está começando a acordar. É isso aí. Nós estamos agora na página 54. Próximo vídeo eu pretendo fazer ainda essa semana e nós estaremos juntos novamente. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.